Gente, boa noite, né? Vamos começar finalmente nossa live, né? Depois dos probleminhas técnicos. Primeiro, assim, né? É um assunto polêmico, né? Se a gente for pensar, né? Se a gente for entrar em tudo. Mas a gente tem bastante coisa para falar. Mas antes de qualquer coisa, Joyce, por favor, se apresente, né? O pessoal que está acompanhando aqui. Meu nome é Joyce, sou terapeuta ocupacional. Já perdi as contas já, 2007, vai fazer 13 anos. Esses Chega dias. uma fase que você vai perdendo as contas, né? E trabalho com Muito bom. neuropediatria desde quando me formei, trabalho com neuropediatria. E a gente conversa muito, né, Rodrigo? A gente troca muita ideia, assim, a gente filosofa muito e fala muito sobre as nossas profissões, né? E a gente Sim, fala muito sobre essa questão da ética em relação a tudo, né? A marketing e tudo mais. É isso. isso aí, eu Tem falo duas que sócias e a gente está isso. começando com essa história de live agora também, né? Que tá meio na moda, né? É, a live veio para ajudar a gente. Acho que a Grace que entrou aqui perguntou tudo isso, Grace. Vai fazer 13 anos, eu formei em 2007, né? Olha aí. Esses dias. Foi ontem. Eu acho legal, assim, Joyce, que a gente vem, né, a gente vem conversando sobre ética, sobre tudo isso há Uhum. alguns anos, né? Não são alguns dias, não são algumas semanas. A gente acho que desde quando se conheceu, a gente, né, junto com o Marcelo, né? O Marcelo também firme e forte Aham. nos nossos tererés filosóficos, né? A gente vem discutindo sobre, né, tudo que envolve a nossa profissão, ou até mesmo fora da nossa profissão, né? Eu acho que é uma discussão tão abrangente, né, tão válida, né, que a gente pode colocar isso em vários aspectos e vira uma série, né, se a gente se Nossa, deixar. muita coisa. E aí a gente começa, né, Joyce? A gente até fala assim, nossa, vamos começar com ética e moral, né? São duas coisas que andam juntos, mas são até mesmo distintas, né, na sua maneira de Uhum. interpretar, né? Como é que você vê essa questão de ética e moral, Joyce? Então, tem às vezes é difícil, né, a gente diferenciar uma coisa da outra, né? Uhum, E a gente, assim, eu não sou uma estudiosa de filosofia, eu gosto de filosofia e escuto isso muito e aí. leio bastante, né? E o que se fala muito é que assim, a moral, ela tem a ver com a questão dos costumes, né? E com aquilo que é mais pessoal, o que é moral para mim, o que é moral para o outro, né? E a ética não, a ética é mais uma coisa global, como se fosse uma uma decisão conjunta, assim, né, do que é certo ou não é certo fazer. Acho que é mais abrangente que a moral, né, Rodrigo? Eu vejo assim, a gente analisando, né, fala, poxa, a ética na verdade é justamente isso aí, né? São essas normativas, né, sociais que a gente tem, né? São nossas leis também, se a gente for analisar aquilo que realmente, né, o que é certo, o que é errado, o que posso, o que não posso, né? E a moral vem, né, daquela questão mais individual, muitas vezes até cultural, né, de experiências que essa pessoa tem, né, com relação familiar, enfim, que vai definir talvez o que seja moral para essa pessoa, né? Então a gente tem ali as normativas, né? Seguimos essas normativas ou não seguimos essas normativas, né, de acordo com a moral de cada um. Tem isso também, né? Tem isso também, cada um tem a sua moral, né? E faz com É, ela o que quer, né? Mas não que isso seja ou não ético. Pode ser ético, pode não ser. você levantou uma questão, né? Você podia até falar dela, né? A gente estava conversando antes de entrar um pouco. Falou, nossa, surgiu uma demanda ali que eu achei interessante e gera um debate até. Não é tão específico, mas dá para a gente falar sobre ética e moral só para a gente definir. Uhum. Ah, você fala da questão das mulheres? Das mulheres, sim, por que não? Porque muito antigamente, né? As mulheres serem maltratadas, serem subjugadas, apanharem, né, era normal, era tradicional.
E era, digamos assim, até moral, né? Estava dentro de uma moral comum, dos costumes, né? E Uhum. hoje em dia a gente já sabe que não é assim, pelo menos não deveria ser. E aí, mesmo naquela época em que isso era tradicional, que isso era culturalmente aceito pela grande maioria das pessoas, era ético? Apesar de estar dentro dos bons costumes, era ético? É. Mesmo naquela época já não era ético. E com certeza tinham muitas pessoas que naquela época já lutavam contra isso. Uhum. E a gente chegar onde chegou, que ainda está longe do ideal, mas já foi um passo, né? Daí eu até falei assim, nossa, mas o que que era ético na época, né? A gente fica nessa questão das Nossa, normativas, imagina! né? Uhum. Né? Então a gente até discutindo, né, sobre isso, não hoje, mas tempos atrás, a gente falou, nossa, a ética ela vai se modificando, né? Se a gente for ver. Uhum. Não é só a nossa moral, né? Mas a ética, né? Se a gente for analisar 30 anos atrás, talvez, eticamente, a gente falar tal coisa era totalmente aceitável, hoje não é, né? Ou Uhum. coisas que fazíamos, né? Fazem hoje que lá atrás não poderia de forma alguma, né? Então a gente Concordo. tem. Então eu acho que a ética ela é uma forma, é uma normativa que ela é modificável, né? Se é que isso existe, mas a gente pode ver que ela vem se transformando, né? Sim, porque as coisas vão mudando, né? Se a gente falar em tecnologia mesmo, o avanço Uhum. tecnológico na longevidade humana, por exemplo, na questão, aí a gente sai do tema, né, da live, é outra história. Mas se a gente pensar em termos de tecnologia, como a tecnologia vai interferir no ser humano enquanto, como que eu vou explicar isso? Por exemplo, hoje em dia a gente, se você perde um braço, você coloca um outro braço que pode funcionar para você usar as coisas só com o seu pensamento, Uhum. Sim. né? Acho aí vai. Isso é tecnologia. E aí, assim, então a ética ela vai se transformar muito ainda. E a gente colocou até o tema da live, né, Rodrigo, do off ao Uhum. on, porque com certeza a ética já mudou em Ah, relação sim. a, a, ao mundo da internet, né, as redes sociais, isso já mudou. E, e a gente precisa ir pensando e acompanhando essas mudanças. E aí entra aquilo que a gente conversou do bom Uhum. senso também, né? Sim, o bendito bom senso, né? Será que nosso. A gente falou até do código de ética e o nosso bom senso, né? Vamos bem Isso. direto, né? Foi bem em Uhum. cima disso. E, nossa, será que eu tenho bom senso, né? Com relação ao meu código de ética, até mesmo nas redes sociais, né? Que é o que a gente está também abordando aqui. Aí a gente Sim. falou, e eu pensei nisso hoje, eu tava falando, nossa. São três fatores, né, que a gente estava discutindo, a gente de repente não encontrou o último, daí você me ajuda. Primeiro eu quero, né? Será que eu quero fazer tal coisa, É, né? Eu posso fazer isso, né? Aí o último eu falei, poxa, será que eu posto isso? Será que eu posso colocar lá? Entendeu? é, se eu quero, se eu mereço, se eu Também, preciso, também. se eu posso colocar e se eu devo. A Ah, gente é tem que uma pensar discussão tudo gigante. isso. É uma discussão gigante, realmente. E é muito engraçado, porque agora há pouco eu estava assistindo uma outra live com 3 terapeutas ocupacionais, e aí um terapeuta ocupacional entrevistando outras duas, que são duas autoras de um livro que é a Bíblia da terapia ocupacional. E assim, aqui no Brasil, né? E elas Uhum. estavam falando muito sobre isso também, né? E eu acho que essa história do preciso, a Juliana colocou, é necessário, né? Não é E necessário. se fará bem para outra pessoa, é É essa exatamente aquilo pergunta que a gente mesmo. tem que se perguntar. E elas estavam falando sobre isso, e ele fez uma pergunta para elas: vocês acham que as redes sociais hoje elas contribuem para que a nossa profissão seja mais reconhecida, a nossa profissão avance? Nossa. E aqui a gente pode colocar isso para as nossas duas profissões, né? Para FIS e Sim, para TO. sim. Então, assim, pode ser que sim e pode ser que não. E pode ser que não, Como, né? como Como diz o ditado popular, é uma faca de dois legumes. Mentira, brincadeira. né,
Tem que ter. Mas é verdade, né? Eu falo Não assim, é? essa relação da gente, a gente tem uma ferramenta na mão, né? Pensando nas redes sociais, que ela não tem limitação de espaço, né? Isso chega Nem de tempo. nem de tempo, meu Às Deus do vezes, céu. um negócio que aconteceu lá em 2014, hoje, aí colocam Sim, hoje como se fosse agora que estivesse acontecendo. Aí né? um monte Vira de, notícia. um monte de corvo no estacionamento lá nos Estados Unidos. Não, foi em 2014, mas aí colocaram como se tivesse sido agora, que é para ficar E pior, entendeu? A história da pandemia. justamente, Então, justamente. assim, Tem que é tomar como muito você cuidado, falou, né? não tem limitação nenhum. Então, assim, e às vezes você fala uma coisa hoje que pode estar totalmente embasada cientificamente. E amanhã isso, ó, caiu por terra, não tem mais embasamento É, científico nenhum. E aí aquilo que você colocou continua lá. é, O que você vai fazer com aquele conteúdo? eu vou te E a falar um gente, negócio, já que a gente toca nisso, eu sempre tive uma dificuldade até com essas questões, que eu falo, caramba, né? Meu modo de pensar mudou tanto nos últimos 10, porque quem garante que nos próximos 10, 20 não vai mudar, né? Aí, de nossa, com repente, eu certeza. coloquei isso na rede, tipo, 10 anos está circulando e eu já nem penso mais desse jeito, né? Ó a limitação, né? Tempo, espaço e, e tudo mais. Não, você sabe que é muito engraçado que a gente vê isso quando vem aquelas lembranças do Facebook. Nossa, são Aí terríveis. às vezes eu olho e falo, gente, mas por que que eu coloquei isso no Facebook, né? Mas a gente Justo. muda. E a Muda. nossa percepção da mesma coisa muda também, né? De acordo com as Sim. nossas experiências e tudo mais, né? Posso puxar um gancho dessa mudança? Já que a gente entrou em Claro. mudança, a gente falou até do nosso código de ética. Talvez a gente não contemple todas essas mudanças no código de ética atual, né? Pensando nas redes sociais, pensando em tudo isso que vem evoluindo, posso até colocar nos últimos, sei lá, 10 anos para cá, né? Como isso cresceu e a gente vê que a gente usa o nosso código de ética como referência, mas talvez a gente tenha que preencher algumas lacunas, né? Aquilo que a gente Sim, pode e não pode, né? é. E eu acho que tomar muito cuidado, porque sempre menos é mais. É, menos é mais, sempre. De qualquer forma, de qualquer forma, a gente tem que estar embasado do nosso código de ética, porque se a gente infringe, a gente está infringindo a lei. A gente está Sim, infringindo e a gente pode ser penalizado por isso dentro do nosso conselho. Penalizado de claro. verdade, né? Sim. Então, assim, a Bom, gente tem que você tomar já cuidado. trabalhou dentro do conselho, né, Joyce? Você tem um Sim. embasamento bem, bem forte para isso. E assim, gente, e eu falo assim, a gente tem um conselho que serve para fiscalizar, né? Uhum. Eu falo assim, às vezes, poxa, é perdido tanto tempo fiscalizando o mau uso das nossas profissões. Poxa, não precisava. Você perde tempo, o conselho perde tempo, perde dinheiro, que poderia Nossa, estar que poderia estar sendo investido em outras ações, em ações para melhorar as sim, nossas profissões, claro, né? Então, assim, claro. não custa, né, gente? Ser ético não custa. Na verdade, custa não ser. É mais fácil ser do que não ser, né? Eu acho também. Gente, porque né, é igual o ladrão, cara. O ladrão vai lá e ele planeja um roubo a um banco. E aí ele faz todo um aparato, né? Né? Toda uma programação para roubar. Eu falo, gente, esse cara é tão inteligente, por que ele não usa isso para ganhar dinheiro de outro jeito? É porque vai ganhar Pois menos, é, porque vai ganhar talvez menos ganhe dinheiro, menos, vai né? ganhar muito, entendeu? Muito e rápido, né? Esse é outro É, problema. Tem que ser muito, tem que ser é. rápido, tem que ser amanhã. Não, não, amanhã não, hoje, tá? Por favor, que eu tava muito Hoje, brava. hoje, né? É, aquela história do erro dos maus acaba punindo todo mundo. Olha aí, também é uma questão interessante, né? Tá todo mundo no mesmo barco, gente. Né, E a justamente. gente, E e assim, a gente não tem momento pode falar, pode falar. melhor, não tem momento melhor para a gente entender isso de uma vez por todas do que esse que a gente está passando agora com essa pandemia. Sim, né? A Né? gente tem tanta. É lógico, né? O bom senso de novo, né? Vamos falar do bom senso de novo, né? A gente acaba tendo que Bom senso e um não olhar pouquinho só de pra gente, esforço, né? né? Não precisa de muito. E É, é, e é pouca coisa, né? Não é muita coisa que a gente tem que fazer atualmente, né? Se a gente for analisar. sim. Então,
É o bom senso. Aí entra o bom senso, né? Vamos outro gancho aqui do que a gente discutiu. É, vamos puxando a história, né? A gente falou, por exemplo, sobre essa relação do bom senso, né? Até sobre mensagens, aquilo que o paciente manda para nós em particular. Às vezes é no WhatsApp, é no direct, às Ah, vezes ele, né, mandou SMS, o povo não manda mais, né? antigamente era carta, né? O paciente Antigamente a gente escreveu a mandava cartinha. carta, né, e É, tudo, né? Será que eu posso? Será que eu preciso? Será que meu paciente merece essa repostagem, né? Vamos colocar assim, ou essa exposição, sendo que ele fez isso, né, em particular. até porque eu penso assim, tá no nosso código de ética isso, né? Deixa eu Uhum. achar Você aqui. já até separou, né, Joyce? Eu separei. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Peraí, gente, que eu não tô achando. Hum. Ah, tá. Telegrama, isso Olha, aí. achei. Divulgar na imprensa leiga declaração, atestado ou carta de agradecimento ou permitir sua divulgação em razão de serviço profissional prestado. Nosso trabalho é o nosso trabalho, Uhum. Sim, né? Eu fui lá ontem, né, Rodrigo? Você me atendeu. Você estava fazendo sim, o seu trabalho, sim, né? E assim, eu estou lá atendendo as crianças fazendo o que é meu trabalho. sim. Se as pessoas vão agradecer ou não vão agradecer, né? Aí é com elas. E assim, a gente não pode ficar usando isso, porque eu acho que é aí que entra a questão do bom senso também, né? Então, Sim. por exemplo, aí vamos falar um pouco de redes sociais também, né? Lógico, tem que A ter. questão dos stories, por exemplo. Então, assim, o, o César colocou aqui, ter amizade com o Fiz é a melhor coisa, é verdade. Já leio outro comentário aqui, deixa eu só complementar isso, né? Então, por exemplo, ontem eu fui lá e aí o Rodrigo me atendeu e a hora que eu saí, eu postei uma foto, que eu estava saindo lá do Physiodeller e tal, né? O Sim. Rodrigo foi lá e repostou o que eu coloquei. Eu postei e marquei ele. Então ele foi lá e repostou. E não Uhum. tinha nada demais, né? Era uma Sim. coisa. Isso não, o nosso código de ética não contempla isso, porque Não, ele isso que eu ia falar. não está atualizado. Só que a gente É. tem que ir pelo bom senso. Né? Então, Sim, assim, aí que entra, né, se o Joyce? paciente colocou, postou e marcou você, é porque ele sabe que se ele marca você, é porque ele quer que você reposte de repente. É, Né? o Ou se ele Stories faz marcou, isso, né? isso, o Stories Te faz. Então, possibilita, assim, né? vamos usar o bom senso nisso. Agora, o que não é legal, por exemplo, eu tá lá, você tá lá me atendendo, fazendo, torcendo toda lá de um lado para o outro e ficar colocando no vídeo, olha aqui, ó, tô fazendo isso na Joyce, porque não sei o quê, né? Uhum. É muito Deixando difícil isso. Eu vi o outro personalização. comentário. É isso que eu ia falar. Ela colocou do É. vídeo. Na questão do bom senso, como ponderar se está certo ou não postar um vídeo de paciente fazendo exercício quando o paciente pede para postar? O que você acha, Hum. Rodrigo? Olha, assim, o paciente ele pediu para postar, né? Partimos de outro princípio agora. Mas o paciente pediu para você. Eu não entendi o que ela quis dizer. Se o paciente pediu Se ela para pede para você postar, postar ou se o é. próprio paciente posta no Não, dele. às vezes o paciente, não, às vezes o paciente, eu já vi relatos assim, né? A pessoa vai, não, pode, poxa, me filma fazendo tal coisa, pode postar. Às vezes acontece isso, Ah, sim. Aham. né? Aí entra aquela questão, né? Muitas vezes, né, se eu vou usar a imagem do meu paciente, se ele vai estar se expondo, por mais que ele fez essa autorização verbal, né? É um consentimento Uhum. verbal, vamos dizer assim, né? Sim. Mas a gente poderia, de repente, trabalhar isso com termos de consentimento, né? De uso de imagem, para que fique Sim. respaldado, né? É uma forma Uhum. de você, muitas vezes, ter esse respaldo legal, né, jurídico, né, para poder Sim. depois, poxa, ele me autorizou, pediu, às vezes a pessoa filma, né? Ó, vai lá, tal, eu te autorizo. Então a gente tem muitas vezes essa relação, né, de como ponderar. É. E eu acho que aí entra o bom senso também de pensar, será que realmente é necessário? E como que eu vou estar contribuindo com a informação, postando isso ou não? Né? Uhum. Porque eu Aí, acho que aí, quando a gente está na rede social,
Claro que ninguém aqui vai falar assim, não, não quero fazer marketing. Todo mundo quer. É normal. A gente, Lógico, natural. a gente, todo mundo faz. As grandes empresas fazem, hospitais grandes fazem. Todo mundo faz. E assim, é natural, porque você precisa mostrar o seu trabalho de uma certa forma. Olha, eu estou aqui e meu trabalho é esse. Uhum, É uma forma das sim. pessoas te conhecerem. Mas eu acho que além disso, tem uma questão de você também. Isso era pro final, né, Rodrigo? Mas eu vou falar, tá? Não, pode falar. Manda Eu lá. acho que é uma questão de responsabilidade com o conteúdo. De você falar assim, Sim, não, eu vou postar esse conteúdo porque eu acho que isso realmente vai ser relevante e pode ajudar alguém, sim. né? Por exemplo, uma vez a gente fez um post sobre uma síndrome rara que uma paciente nossa tem. E a gente fez o post e um texto lá para o nosso blog. E uma pessoa, esses tempos atrás agora, mandou um e-mail para nós, é, perguntando se a gente conhecia alguém, se a gente tinha algum paciente que tinha a mesma síndrome, porque a filha dela tinha acabado de ser diagnosticada e ela estava completamente perdida, porque ela não conhecia ninguém que tinha a mesma síndrome, ela não sabia nada sobre a síndrome, ela estava apavorada. E a gente Olha tinha. E só. aí a gente colocou ela em contato com a mãe da nossa paciente. E ela ficou super agradecida. Essa pessoa não conhecia a gente, Olha só. ela procurou o nome da síndrome no Google, e aí pelo Google ela achou o nosso site. Então, assim, poxa, se você conseguir o seu conteúdo fazer a vida de uma pessoa que seja melhor, você já está Uhum. fazendo o seu papel. Questão de E aí responsabilidade social, né, Joyce? é. E a gente tem que pensar o contrário também. Será que isso pode prejudicar alguém? Porque assim, a rede social ela tá aí e às vezes a pessoa fala uma coisa com muita propriedade e ela não sabe o que ela está falando. Às vezes ela não tem realmente embasamento. Só quem está assistindo compra a ideia. Sim, sim, Não é é verdade? muito complicado. Sim, é muito complicado isso, porque a gente vê, assim, aquela. Eu falo do conhecer, né, e do expor isso. Eu já vi gente, não, mas eu vi vídeos no YouTube, sobre tal tratamento. Mas você não Uhum. sabe de onde essa pessoa tirou o embasamento. Pode ser, né, um professor, pode ser quem for, né? Eu sempre falo, a gente tem que ter um bom senso, um senso crítico para poder analisar o que vem de informação, né? Até para a gente poder distinguir aquilo que vem de fake news, né? Hoje está em alta as fake news, né? Aham. Hoje em dia fala-se sobre isso o tempo todo, mas dentro daquilo que a gente faz na nossa rotina, a gente também está sujeito a pessoas que vão, de repente, expor isso sem ter aquele embasamento correto, né? Com Isso certeza. também entra uma questão ética, né? Porque não deveria fazer isso. Mas acaba fazendo o negócio falou, eu vou vender algo, e quero vender algo, por exemplo, né? E eu exponho para isso e me faço uma bela autoridade naquilo para poder vender. E às vezes nem a pessoa nem faz o uso daquilo que ele está pregando e falando ali, né? Então é muito complicado, É, muito é muito complicado. complexo. A Solane colocou aqui, ó. Ah, sim, eu trabalho com Pilates e minhas pacientes pedem esse tipo de postagem, mas tomo cuidado de não relatar patologia, só os benefícios do porquê do exercício. Eu Uhum. penso assim. Então, o que eu acho, eu, Joyce, tá? Tô falando da minha moral agora. Agora é a moral da Joyce, tá? Agora é a minha moral. Eu acho assim, por exemplo, se a pessoa pede para você postar, talvez seja melhor falar assim, olha, se a pessoa quer aparecer, eu tô lá fazendo o meu pilates, meu yoga, eu quero aparecer fazendo. Por qualquer motivo. Às vezes você quer aparecer porque você quer influenciar as pessoas a fazerem a mesma coisa também, né? Às vezes você está Uhum. assumindo um compromisso público, né? Eu tô caminhando 5 horas da manhã, né? E aí eu falo assim, eu posto porque é um compromisso público que eu fiz para eu realmente ir às 5 horas da manhã. Eu vou te Mas cobrar enfim, aí, Joyce, o todo dia mundo que vai não me for. cobrar. Não foi, cadê? Não foi? Tá Não chovendo, for. -5 graus, a pessoa tem Isso que ir na aí, rua. tem que ir, tem que ir. Mas assim, já perdi até o que eu ia falar. Ah, não, lembrei. E aí, assim, talvez seja melhor você falar, então você posta, se quiser marcar o estúdio de Pilates, marcar a clínica de
fisioterapia, marcar a terapeuta ocupacional, a clínica de TO, qualquer coisa. Eu acho que beleza, ok. Eu acho que assim é mais garantido pro profissional, sabe? Uhum. Porque às vezes você está com um paciente hoje e amanhã ele não está mais com você, ele está com outra pessoa, né? Então, assim, Sim. tudo isso a gente tem que cuidar. Eu falo assim, até lá na clínica, se a gente for analisar, a gente tem o público dos fisiculturistas, né? Até o dia que estava aí na live. Eles postam, né? Às vezes no treino deles, marcam a gente, posta uma foto, marca a gente. Às vezes está lá na clínica esperando, posta, marca, né? Mas é difícil eu chegar, né? Falar assim, não, eu acho que eu já até fiz uma vez isso. Mas assim, de postar eles porque eu queria divulgar o trabalho que eles fazem. Mas Tem muito isso, né? eu falei, poxa, eu vou, às vezes, eu quis fazer um post sobre eles, Aham. né, para falar do trabalho, do esporte deles. Aí eles me autorizaram, né, a fazer isso. Mas é dificilmente aquela história, né? Eu não vou muitas vezes colocar, expor o que eu estou fazendo ali, né, dentro, né, a não ser que seja algo para isso. Aí tem uma É, outra história, é um outro tipo de material, outro tipo de conteúdo, é, que não envolve aquele tratamento, né? De a gente ter o sigilo com o nosso paciente e tudo mais, né? Sigilo ético, profissional. é. E aí eu acho que tem o bom senso de novo, e tem uma outra parte do Sim, nosso código de ética que ele fala assim: respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente. sim, Então a gente tem que. Eu acho que isso aqui vale para as postagens que a gente faz também, né? De ter esse sim, respeito, né? E assim, e a gente vê muita coisa, né, Rodrigo? Quem está aqui, com certeza, sim. já viu muita coisa Já também já viu esquisita, muito, né? muita coisa até bizarra, assim, no Já, Instagram, já né? Então, vimos. assim, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem os dois lados. Tem o lado que isso é perigoso para o paciente, porque às vezes o paciente, as pessoas, gente, a gente sabe. A gente mesmo. Se eu estou com um problema, o que eu faço? Vou lá, dou um Google para eu Ah, saber sim. como tratar esse problema, entendeu? E aí as pessoas fazem a mesma coisa, e a gente não faz isso só para remédio, para qualquer coisa que seja. A gente faz isso para tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso por conta do paciente. Será que aquilo que eu estou ensinando ali é Aham. aquela história? Crianças não façam isso em casa. Ah, Porque faço às que eu. vezes a pessoa quer fazer em casa e não vai dar certo, né? É, E tanto cuidado pelo outro profissional, porque da mesma forma como tem pacientes e clientes que olham o conteúdo que a gente faz, tem outros profissionais que bebem na fonte daquilo que a gente faz. Da mesma forma que a gente sim, bebe na fonte de outras pessoas também. Então, claro, olha o claro. cuidado que a gente tem que ter, porque você está influenciando. Cara, uma coisa boba, eu tomo bastante chá. E de tempos atrás eu descobri o chá de folha de amora, que eu descobri que era ótimo. E aí comecei a tomar e um dia eu postei meu chá falando da TPM. Tem duas mães Ai, e mais a Leide está aqui, que começaram a tomar chá de amora também. Tipo assim, influenciei, entendeu? Nossa, ó, blog, está vendo, influência. blogueira. Então, assim, se uma coisa dessa, que é boba, influencia, isso que eu não sou influencer, tá, gente? De jeito nenhum. Mas se isso já influencia, né? Imagina você postar uma coisa relacionada à saúde, relacionada, né? Porque a gente trabalha com saúde, né? Sim, sim, eu falo que assim, a gente é até um ponto que eu discuto com o Marcelo também, né? A gente discute Uhum. junto isso, sobre muitas vezes a gente fazer conteúdos ou postagens muito específicas, né? Eu lembro de uma vez num Sim. congresso, né? A pessoa me fez uma pergunta, eu falei sobre lombalgia e tal, aí a pessoa me fez uma pergunta assim, né? Quais são os 5 exercícios quase que infalíveis, né? Vamos dizer assim, para eu trabalhar a lombalgia. Nossa. Falei, gente, né? Imagina se eu vou lá e falo assim, eu devolvi umas 10 perguntas. Porque eu falo, cara, eu não sei o que que seu paciente tem. Como é Você que não eu vou sabe de chegar e onde falar assim, veio essa olha, lombalgia. eu não sei o que está causando essa lombalgia. Como é que eu vou te passar um monte de coisa que de repente você vai usar, vai falar que eu que passei e não deu certo.
A culpa não é dela, é minha, foi eu que passei para ela, né? Entendeu? Então, Aham. isso é muito difícil, né? Então, a gente tem que tomar Isso, cuidado, e é o que eu sempre falo, é o bom senso associado àquilo que nós temos de conhecimento científico, né, teórico, para poder uhum, fazer uma análise crítica, né, que seja realmente válida. E se aquilo realmente for bom, você fala, nossa, isso aqui, né, dos 10 que eu falei, de repente um, dois vai servir. Eu posso usar. E é legal que você tem um senso crítico, né, associado. aham. Então enfim, né? Vai longe isso aí. E você falando disso, eu lembrei da questão da receita de bolo, né? As pessoas Uhum, dão muita sim, receita de bolo na internet. Olha, se o seu paciente tem dor assim, você vai fazer A mais B mais C com ele. é, E muitas pessoas, muitos profissionais estão em busca dessas receitas de bolo, infelizmente, né? sim. Porque é Tem mais até fácil. um. É mais Às vezes fácil. você tem. É lógico que assim, a gente tem técnicas, por exemplo, tem técnicas lá que você aprende de osteopatia que você sempre vai fazer daquela forma, porque é aquela técnica específica. Só que Uhum, você não vai fazer daquela forma para todo mundo, porque cada um precisa de uma coisa diferente. Então, né, às vezes, uma técnica que é baseada em exercício, tem exercícios prontos para fazer, por exemplo. Não é porque tem sim. exercício pronto que você tem que saber qual exercício aplicar com cada um, Perfeito, né? Então, perfeito. assim, mesmo eu com o que eu trabalho, a gente não tem técnicas específicas, né? São conceitos. Eu trabalho com o Sim. conceito neuroevolutivo Bobat, trabalho com abordagem de integração sensorial de Ayers, e elas não são técnicas que você tem um exercício pronto ali que você tem que fazer. Né? Então tem um outro raciocínio por trás. Mas mesmo nas que tem, você também tem que ter raciocínio. Então não Isso. adianta postar para fazer A mais B mais C, porque não vai resolver. Eu acho É que assim. algumas eu acho assim, a gente estava falando, né, essa coisa de conteúdo. Algumas dicas para melhorar a vida das pessoas você pode dar. Então, por exemplo, você, Lógico. Rodrigo, a pessoa tem lombalgia. Você pode fazer, de repente, um post falando sobre a relação da pessoa que fica muito tempo sentada com a lombalgia. Sim. É Por algo mais exemplo, então específico, né? você pode dar dicas para a pessoa, olha, seria melhor sentar assim ou sentar assado, tal. Beleza, mas você não vai poder, na rede social, falar que manobra lá que você tem que fazer para melhorar a lombalgia da pessoa. E isso é muito delicado, né? Porque muitas vezes, até pensando nessa questão ética, né? Muitas vezes, até é um dos nossos artigos, né? A gente muitas vezes falar que tem uma intitulação e não tem, né? Então, eu vi uma É, técnica, também. né? Aprendi a utilizar essa técnica e essa técnica vem de tal, né? De tal lugar, então eu faço tal coisa, né? Sem dar nome a nada, né? Mas entendeu? Aham. E aí muitas vezes eu pego lá, não, eu faço tal coisa, mas na verdade você só sabe uma técnica sobre aquilo, né? Você E, não tem uma e muitas formação vezes naquilo, né? não, não. E aí isso também é uma coisa que, né, pelo nosso código, também é uma infração até, fala assim, grave, né? E na verdade, além disso, além de você não poder, né, que tá descrito, né, usar título que não possua, tá lá, é exatamente Sim, essa frase no sim, Código de Ética. Além disso, Rodrigo, tem uma outra coisa que muitas pessoas não sabem. Por exemplo, você, você é fisioterapeuta. Você utiliza a osteopatia, sim. mas você não pode se divulgar como osteopata. Isso é um outro artigo nosso aqui da Físio, né? Acho que É. no TO Então, também, né? Acho que é o mesmo. TO também. Então, por exemplo, tem TOs que fazem especialização em terapia de mão. E muitas falam, eu sou terapeuta de mão. Se designa o terapeuta de mão. Não, você não é. Você é terapeuta ocupacional, que tem uma especialidade em terapia de mão. Isso, isso é delicado, né? Porque assim, É por exemplo, a delicado. osteopatia mesmo tem a titulação do DO, né? Um diplomado em osteopatia. Mas antes, né, eu sempre falo assim, antes de qualquer coisa, eu sempre briguei por isso. Antes de tudo, de qualquer formação que eu fiz posterior à minha formação de Uhum, físio, a minha base é a físio, né? Assim como a sua é a sim. TO. E aí a gente muitas vezes quer esquecer, né? Não é porque eu trabalho com a osteopatia que eu esqueço da cinesioterapia,
né? Não é porque eu trabalho com a Osho que eu vou só trabalhar o crânio, né? Tanto que tem umas redes que colocam até uns memes sobre isso, né? Ó, manipula cervical alta que resolve tudo. Tipo, tirando sarro mesmo, né? Porque, poxa, Aham. se é só fazer isso, né? Era só aprender essa técnica. Então a Né? Era gente tem que fácil. lembrar da nossa base, né? Somos, né, o terapeuta ocupacional, somos físicos, né? E isso realmente vem sempre para somar e não para subtrair, né? Isso que é importante. A gente Sim. está colocando mais ferramentas na caixinha e tudo mais. Você e a Ju falou bastante disso, né? É, Da a caixa de caixinha de ferramentas. ferramentas. Eu acho isso muito bacana, porque a gente não desvencilha o conhecimento, né? Isso Isso. já é tema para outra live, já estamos saindo É outra, não, é bastante. outra live. Eu tenho um negócio aqui que eu achei interessante, Joy, só para a gente falar. Ah, O César colocou assim, ó. Tem pessoal que chega no consultório para ver, né? As coisas vistas no Google estão corretas, né? Parece que vai lá para colocar o profissional contra a parede, né? Eu já vi umas coisas. Acontece, Acontece. E aí a acontece. gente volta naquela história. Olha o perigo da informação na internet. Porque às vezes o cara viu um negócio lá que ele acha que é bom, porque ele é leigo, ele não tem noção. E mais leu E que é aí ele legal, chega para funciona. você, ai, funcionou com o filho da fulana lá, então eu quero que faça com o meu também exatamente igual, porque eu vi no Google que funciona. E aí a É, gente volta lá, a gente fica indo e voltando, né? eu vou te A falar gente volta assim, ó, na receita eu do vi, bolo. até o César colocou com relação ao Google, mas eu já vi isso com relação a paciente, né? Sim. Olha, meu, né? Um parente, um amigo veio, resolveu em 12 sessões, né? Eu também quero. Mas será que é possível, né? Então a gente não sabe, cada caso tem o seu, né, tem suas particularidades e a gente tem que entrar nisso. Colocou aqui, né, o Google é cruel, né, Divino? E a Ju colocou assim, o leigo cai na eficácia da terapia milagrosa, que é um dos pontos que você separou aí também do nosso código de Isso. ética. Inserir. Não, peraí, deixa eu achar aqui onde que tá. Anunciar cura ou emprego de terapia infalível ou secreta. Nossa, Vamos lá, que você, olha, vai resolver seu problema. vai resolver tudo, cara. Vou resolver todos os seus problemas. Não existe. Até porque depende de você, não só do terapeuta, depende do paciente, da família, do próprio quadro dele. Tem uma série de questões, né, envolvidas nisso. Lógico. Então, assim, É, são pontos importantes, né? Que muitas vezes eu falo assim, porque a gente vê muitas postagens, né? Dessa aham. forma, né? Não, vem porque a gente vai, né, resolver a sua vida, Uhum. né? E muitas vezes a gente tem que analisar o paciente, entender o paciente, é tratar o indivíduo, né? Isso E pode ser eu um não tiro no ponho. pé, né? Isso Nossa, pode ser um tiro pode, no pé. Porque pode, a pessoa fala, não, vem aqui que eu vou resolver. Chega lá, não resolve, fala, ah, não presta. justo. Aí tá Fulano não aqui, né? presta. Fulano não é bom. O milagre vende muito na internet, vende, né? Cara, Vende. isso, nossa, Infelizmente, isso me tira do sério, mas vende, é, vende. As pessoas, é que né? assim, as pessoas, no geral, as pessoas que eu falo, eu tô me enquadrando nessa. Todo mundo, A sim, gente sim, quer todos uma nós. busca, a gente quer uma coisa que vai resolver. Aí uma pessoa chega e fala assim, não, eu vou resolver, eu vou tirar aquela sua dor de cabeça que te incomoda desde quando você nasceu. Você fala, tô Nossa, eu vou, indo, me eu vou. chama que eu vou, não é? Aí o Então, César coloca assim, assim, né? Não, pode falar, depois eu fecho não, aqui. era isso. Era isso. Não, eu falo assim, das particularidades, né? O César coloca assim, cada paciente tem sua particularidade, né? Assim como o aluno também tem suas particularidades, sim. Então, muitas vezes a gente respeitar, e eu falo assim, a gente vê tanto sobre sintoma, esquece do indivíduo, né? E muitas vezes a gente tem uma função de tratar o indivíduo. É a nossa função tratar o indivíduo. Sim. Não é só o sintoma que ele aparece, que ele vem, né, que chega aqui no nosso consultório. O que Aham. envolve esse sintoma? Não é só você chegar lá, ó, é uma dor X. Mas o indivíduo tem essa dor X por algum motivo, né? Aí envolve E eu N acho que isso fatores. entra numa outra coisa que a gente colocou também, está aqui no nosso Tá nas roteiro, Rodrigo, também, anotações, né? é a questão do encaminhamento profissional, Ah, sim, né? sim, Porque às vezes perfeito. você fala assim, o paciente te procura porque ele está com algum problema.
E aí você olha e fala assim, cara, isso aqui eu não vou conseguir resolver sozinho. Ele Uhum. precisa, no meu caso, por exemplo, precisa da fono, precisa da Sim, físio, precisa da psicóloga, precisa do nutricionista, por aí vai. Então, se eu tenho que reconhecer que eu não sou toda poderosa e encaminhar. E às vezes perfeito. encaminhar até para um outro profissional que não, que mesmo da mesma área sua. Então, por exemplo, eu encaminhar para um outro TO. Então, por exemplo, Uhum. chega um paciente lá para mim com um problema ortopédico, né, na Isso mão. aí. Cara, eu não tenho. Na minha base, eu posso atender. Não é que eu não posso. Nosso Claro, código de ética claro. não diz isso que eu não posso atender. Eu posso. Só que é legal. Nem tudo que lhe é Nem lícito tudo. lhe Nem convém. convém. Mário Sérgio Cortella de novo aqui, né? Nem tudo que lhe é lícito lhe convém. Então, assim, tá no nosso código ético, eu não tô falando que eu não posso atender. Só que será que vai ser bom para esse paciente? Será que não é melhor passar ele para outra pessoa? Que vai dar um Sim. atendimento melhor do que o meu? Então, eu acho que Eu entra falo nisso também. que até essa discussão sobre ética, né, e como que isso, como é que a gente lidar com ela, né, com relação a encaminhamentos e tudo mais, por exemplo, a gente tem uma tendência a se especializar, Uhum. né? A gente vai se especializar em algo, né, Sim. independente, em algo. Nem sempre aquilo que a gente está se especializando vai abordar aquilo que o nosso paciente também necessita. Isso Uhum. também entra o bom senso, entra a ética, entra a nossa moral de não pegar o dinheiro desse paciente, enrolar ele umas 5 sessões e depois mandar embora, né? Porque eu já sabia que eu não tinha essa ferramenta, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar, né, muito cuidado. Fala, poxa, às vezes chega e você fala, poxa, não é para mim, né? Infelizmente eu não vou ter ferramenta para tratar. Vou dar um exemplo. Como eu não trabalho muito com a parte dos exercícios, por exemplo, eu tenho que encaminhar para um outro profissional que trabalhe especificamente. Às vezes ele vai estar inserido na academia, às vezes ele tem uma sala só com recursos de cinesioterapia, exemplo, né? Que vai trabalhar muito melhor isso do que muitas vezes eu chegar, não. Você vai ficar aqui, vai fazer, sendo que ele precisa de outras coisas. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né? Bom senso, moral, ética, Por aí vai. por aí vai, né? Dos Ah, pontos que eu anotei aqui, dos pontos principais lá do nosso código de sim, ética, faltou só um, e a gente já falou um pouco disso, mas acho que é interessante voltar nesse ponto. diga. Inserir em anúncio profissional foto, nome, iniciais de nomes, endereços ou qualquer outra referência que Uhum. possibilite a identificação do cliente. Tem alguma coisa agora que eu não anotei aqui, mas também de você vincular a sua imagem, à imagem do paciente, né? Então, assim, um vídeo de atendimento, por exemplo, né? Então, acho que... E aí entra o bom senso de novo, né, Rodrigo? Sim, sim, é uma questão que muitas vezes assim, é aquilo que a gente falou, né? O paciente ele tem um desejo, ele tem total liberdade para fazer, né? Nós não temos, né? O nosso código de ética não permite. Então é Até o aquela antes e história, né? depois, né, Rodrigo? A gente não Antes e falou disso também. depois, que Não pode. o TO não pode, o físio não pode, mas acho que o Caio tá aqui, o Caio é dentista. Acho que na Dentista odonto pode. pode, né? No Acho que o odonto Caio pode. tá na odonto pode. Então a gente vê que é bem particular, né? Das profissões, e isso Mas eu aí a não gente sei também nem. tem que Mas eu ver. acho que mesmo na odonto, eu acho que não pode mostrar o rosto, O né? rosto, não pode identificar o Vai paciente. mostrar só ali a parte dos dentes mesmo, né? E coloca antes e depois. Isso, Eles podem, mas sem identificar a pessoa. sem identificar. A gente já É, nem sem identificar pode, não pode. né? Colocar antes e depois, mesmo sem identificação, realmente não pode. Né? Pelo código de Né? ética não permite, né? Então, assim, a gente vê muitas coisas, né, referentes a isso e, né, é referência do nosso código de ética. Então, se a gente for ver, é uma infração, né? Olha só É. que loucura, né? A gente não vai nem vamos entrar nesse mérito, até porque não tem tempo e a gente não precisa entrar nele, né, Joyce? Mas tá aqui, Nossa, já né? É falta uma 15 para as 9. recomendação. Pois é. A gente começou tem uns minutinhos, acho que deve ter uns 6, 7 minutos ainda, Joyce. Porque a gente começou um pouquinho mais tarde, teve um monte de A gente problema. começou mais tarde.
Então, Uhum, essa relação, muitas vezes, né, de você fazer esse tipo, acaba sendo uma propaganda, se é uhum. que pode se definir desse jeito, Marcelo me corrija depois, né, do seu trabalho, mas muitas vezes fica, né, numa saia justa com o teu paciente, porque você postou, colocou um antes e depois dele, no movimento, ou na posição, deu para identificar, né? É É, complicado, por mais que tenha consentimento, né? eu assim, a gente assim, principalmente na neuropediatria, né, Rodrigo? Porque a gente, Assim, a gente gosta das crianças, das crianças e tal. são tudo cuticute, a gente tem vontade de morder, de amassar, né? E aí a gente tira umas fotos fofinhas, a gente quer postar as fotos fofinhas, né? A gente quer, porque eles são lindos, Ah, né? são bonitinhos, né? Imagina, A gente lógico. fica, a gente fica apaixonada, assim. Mas não pode. Aí, às Sim. vezes, a gente coloca, assim, né, com um negocinho, né, no rosto. Às vezes a criança faz uma coisa tão bacana, cara, e a gente quer colocar, mas, assim, vamos tomar Não pode. cuidado, né? Até É, porque tá lá no nosso código de ética que não pode. Não há uma fiscalização quanto a isso, né, Rodrigo? A gente sabe que não tem uma fiscalização. E eu não sei sim, como que esse código de ética vai ficar, se ele vai mudar, se ele não vai mudar, né? Aquilo que a gente estava conversando também. é uma ideia, Mas né? eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado não só pelo paciente, de expor o paciente, que eu acho que em alguns pontos é uma exposição, e tomar Sim. cuidado com a gente também. A gente também tem que se preservar, né? Enquanto Claro, profissional. aí até assim, né? É o que eu falei, é uma infração, né? A gente pode ser punido por isso, Sim. né? Ele- A Karine colocou um outro ponto que a gente discutiu aqui, né? Que o encaminhar o paciente para outro profissional é visto como uma incapacidade, né? O que na verdade se trata de agregar o conhecimento e técnica em prol do paciente. Perfeito, Isso mesmo, perfeito, Karine. perfeito. É isso É porque aí. às vezes o profissional, isso vai muito da segurança que o profissional tem, né? Sim. Assim, às vezes o profissional fala assim, ah, não, eu não posso falar que eu não vou atender, que eu não sei, porque a pessoa vai ficar achando que eu sou um mau profissional. Tem Nossa, muito isso, né? Eu acho que tem. isso é até uma imaturidade, assim. Só que eu acho que é o contrário. Quando você é honesto e você fala assim, e você fala, olha, eu vou te indicar para fulano, que eu acho que vai ser bacana tudo, e dá certo com aquela pessoa, nossa, às vezes a pessoa vem até e te Sim, agradece depois. Com eu você tenho deve situações acontecer muito assim. isso, né, É Rodrigo? bacana. É porque, assim, no seu caso é um pouco diferente, porque o nosso, geralmente, os pais vêm nos procurar porque a gente Uhum. já é uma referência ali naquela área, né, de Naquela área. neuropediatria. Então, a gente vem procurar para neuropediatria em específico. Às vezes uma Isso. pessoa vai te procurar porque ela está com uma dor, alguma coisa, mas, né, às vezes não é É. para você mesmo. Às vezes ela até acha que é, mas não é, né, como você É, daí explicou. eu tive até um caso, assim, só para dar um exemplo rapidinho, assim, a pessoa veio e falou, olha, normalmente com os recursos que eu tenho, que a gente já viu, em algumas sessões a gente consegue perceber uma melhora significativa desse caso, tá? Uhum. Chegamos nesse algumas sessões, né, eram 3 sessões, assim, eu falei, olha, como é que tá indo? "Ah, poxa, não tá tão legal. Eu falei, então a gente interrompe aqui. Porque, assim, dentro da ferramenta que eu posso te proporcionar, a gente espera algo assim, né? Já que não está acontecendo e não está evoluindo, eu preciso te encaminhar. Encaminhei para uma colega de trabalho, né, de outra clínica, tudo na época. Eu falei, olha, procura fulana, né? De repente vai dar certo lá. Nossa, ela mandou, uma pessoa mandou um WhatsApp depois, agradecendo que tinha funcionado. Eu falei, nossa, graças a Deus, né? Porque a indicação também foi boa e deu certo lá. Mas a E gente com fica nessa, certeza, né? se ela precisar indicar para alguém, se ela precisar de alguém, né, tiver alguém Perfeito. precisando do seu trabalho, ela vai indicar você. E ela indicou, depois veio família dela toda, foi bacana, foi bem E eu legal. acho que uma coisa, Rodrigo, que entra aí também é aquela coisa assim, tem espaço para todo mundo, né, gente? Ah, com certeza. A- E assim, mesmo que Aí mesmo entra a você moral, hein? Entra a moral, é, tudo. e às vezes você faz um trabalho, e tem uma outra pessoa, um outro fisioterapeuta que faz um trabalho igual o seu, com Sim, os mesmos métodos, os mesmos conceitos e tudo mais. Mas às vezes aquela história do santo não bate, né? Não deu certo com você, não deu liga, mas vai dar liga com o outro, sim, sabe? Então, acontece. né? Até isso também a gente tem que pensar, né?
Tanto que assim, às vezes a gente ou recebe ou encaminha, né, esses pacientes, mas a pessoa, nossa, mas tem o mesmo recurso? Eu falei, não, mas de repente a abordagem dessa pessoa pode ser diferente, né? E dê mais certo. A gente está sujeito a isso também, né? Não Com é aquela. certeza. Aí foge daquela relação, né, das evidências todas, mas tem essa questão da empatia, né, com o nosso Uhum. profissional, com a pessoa que vai te atender. Isso acontece, né? Sim, Aí com foge um certeza. pouco daquilo que é o tema, mas acontece, né? A gente fica fugindo do tema e voltando para Acontece. Mas eu gravei um stories falando que ia ser uma conversa um tanto quanto filosófica. E foi, né? Foi, tá ótimo. A Nath colocou aqui, ó, tem que rolar a química paciente e terapeuta. Uhum, Exatamente. com certeza, com Até certeza. aqui nessa história é um relacionamento, né, gente? É um relacionamento de Sim, confiança, é um relacionamento de né? confiança. De Você confiança. confiar no paciente e o paciente confiar em você, porque é mútuo, É muito perfeito. né? Mas eu acho que é interessante essa relação, porque quando a gente fala de ética moral e nossas profissões, envolve muita coisa, né, Joyce? Não é Ai, só aquilo que é, nossa, minha normativa ética é essa, né? Mas eu tenho todas as minhas experiências que envolvem, né, para que isso possa, né, ser cumprido, ser executado.